Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com mais um webinar do projeto Vamos Juntos do Banco da Amazônia. E hoje o tema é o apoio creditício concedido pelo Banco da Amazônia ao setor de saúde no Pará, principalmente no período da pandemia. Você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora. E aqui ao meu lado eu recebo Nélio Guzmão, ele que é gerente executivo de pessoa jurídica do Banco da Amazônia. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo para falar de um tema tão importante, principalmente nesse período que a gente vive, a pandemia. O setor da saúde nunca teve uma demanda tão grande, principalmente por crédito, e quem pode falar melhor para mim é o Nélio. Bom dia mais uma vez, Nélio. Explica pra gente, essa pandemia, ela mostrou a importância, principalmente de investimentos em saúde, né? Ao passarmos por essa longa crise aí da pandemia, da Covid-19, agora eu queria que você avaliasse pra gente o segmento com base na sua experiência e principalmente como é que você avalia aí dentro de uma grande instituição financeira um segmento que costuma aí buscar aporte, principalmente no setor da saúde. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos. O setor de saúde realmente ele sempre foi um setor que não foi muito demandador de crédito de curto prazo. A característica sempre foi buscar crédito de longo prazo para suprir necessidade de investimento, de novos investimentos, de implantação, modernização, reforma. Então a pandemia ela veio para mudar um pouco essa realidade, né? Então assim, de uma hora para outra você tem um nível exponencial de atendimentos. Ninguém estava preparado para tudo isso, ninguém imaginava em que estágio que chegaríamos e nem os desafios que seriam impostos pela pandemia. Então isso fez com que esse nível exponencial de atendimentos fez com que houvesse ali um consumo muito mais rápido dos estoques dessas empresas por conta da demanda de atendimento. E isso fez com que a curva mudasse, né? Então houve ali muito mais uma necessidade, principalmente em 2020, agora início de 2021, uma necessidade de curto prazo para suprir essas necessidades imediatas do que o longo. Então ela veio trazer essa nova realidade para o setor e essa necessidade dessa busca de crédito emergencial para poder suprir essas necessidades mais urgentes. A gente vê aí você falando, a gente pode até pensar, imaginar, por exemplo, num período antes da pandemia, né? Por exemplo, o setor da saúde poderia pedir um crédito para estender aí abrir uma outra nova fase dos seus investimentos, mas agora a gente vê que na pandemia não era isso, era alguma coisa num tempo muito mais rápido, né? Exigia insumos, exigia material, exigia um crédito para fazer aí a compra e, claro, manter o setor da saúde. Agora, se a gente pensar nessa modalidade aí, como você mesmo falou, crédito de longo prazo antes e agora um crédito de curto prazo, que tem que ser tudo muito imediato por conta da pandemia, a gente pode avaliar que mudou muito o referencial do crédito no setor da saúde. Sim, mudou e na verdade, se a gente for fazer uma avaliação mais ampla, isso foi a realidade de praticamente todos os setores, né? Então, o setor de saúde talvez foi quem mais vivenciou isso na prática, o efeito mais imediato de tudo, porque estava ali lidando com os atendimentos, lidando com uma pressão cada vez maior da rede de saúde, da ocupação de leitos, da necessidade de aumento de quadro de funcionários, de corpo médico. Então, assim, ele viveu todos os momentos da pandemia que variou do aspecto financeiro ao aspecto social, ao aspecto de necessidade de ampliar. Então, assim, essa mudança, ela foi uma mudança realmente bem diferenciada para o setor de saúde e que exigiu um planejamento muito grande e uma velocidade para atender essa necessidade urgente que também ela acabou sendo estendida a quem estava ali dando suporte financeiro. Agora, de que forma que o Banco da Amazônia ajuda essas empresas com atuação voltada à saúde e há recursos específicos para investimento em tecnologias, infraestrutura, compra de materiais, por exemplo? Quais são essas possibilidades do uso de crédito? O Banco da Amazônia hoje é o gestor do FNO, né, que é o Fundo Constitucional do Norte. E o FNO ele tem uma gama de possibilidades muito grande, tanto possibilidade de curto prazo, quanto possibilidade de longo prazo. Então a gente tem tanto essa
inversão de crédito, inversão de demanda que aconteceu com a pandemia, então tenho condições de atuar fortemente na concessão de crédito de curto prazo para atender essa necessidade imediata, quanto também de financiar, aí já vem o efeito muito mais planejado de preparação, né, de financiar a implantação de empreendimentos que vão desde o absoluto zero a apenas uma modernização, uma troca de algum equipamento, uma ampliação de alguma estrutura, uma ampliação da quantidade de leitos, e a gente está falando de setor de saúde, não só de hospitais, está falando de setor de saúde, uma visão muito mais ampla, né? Você tem clínicas, você tem hospitais, então você tem laboratórios, então a gente está falando aqui de possibilidade de financiamento para todos esses entes que compõem o setor de saúde. Inclusive a gente até, eu perguntei você antes, né, a gente estava nesse bate-papo e eu até perguntei qual é a característica desse empreendimento, porque quando a gente fala setor de saúde, a gente logo pensa, é um hospital que teve que implantar aí, contratar mais pessoal, mas não necessariamente seja só o hospital, como você bem mesmo disse, laboratórios, até as pequenas clínicas também, que tiveram aí uma demanda bem grande durante a pandemia, né? Sim, aliás, continua tendo, né? Continua tendo, exatamente, mas não há uma diferenciação, e essa é outra característica importante, tanto do Fundo Constitucional quanto da linha de financiamento do FNO, que é não ter uma diferenciação, não tem restrições por porte de cliente. Pelo contrário, o banco atua fortemente com todos os portes que vão desde o microempreendedor, aquele empreendedor que está buscando uma formalização, até um grande empreendimento. O que muda nessa estrutura de atendimento é que os menores, eles têm condições de financiamento mais acessíveis. Eu tenho condições de atender com um nível de participação no financiamento maior, eu tenho condições de ter um custo financeiro, uma taxa de juros menor. Então, essa é a principal diferenciação entre portes, mas em todos os setores de saúde ou outros setores também, a gente apoia todos os portes. Agora, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que você bem mesmo disse, o FNO, ele abrange várias linhas voltadas à saúde, certo? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre os benefícios dessas linhas de crédito operacionalizadas pelo FNO. O FNO ele dá condições que, quando a gente compara com o mercado, ele tem condições exclusivas de financiamento. Então, assim, só para trazer aqui números para demonstrar a importância do FNO para a região norte como um todo, hoje o FNO é responsável por mais de 65% de todo o crédito de fomento da região norte. Então, isso é uma participação bastante expressiva e demonstra naturalmente que é a principal linha de investimento de longo prazo existente hoje na região. Então, ele tem cumprido o seu papel, né, que é financiar e dar apoio creditício com condições diferenciadas aos empreendedores que querem e acreditam em implantar seus empreendimentos na região. Então, a gente tem prazos muito mais longos do que o mercado oferece, condições de início de pagamento de amortização de principal para início de pagamento de parcela também diferenciadas, além, naturalmente, do benefício da taxa de juros. Agora, se a gente continuar falando do FNO, né, desde o início da pandemia, o Banco da Amazônia vem fortalecendo esse apoio, principalmente ao setor da saúde. Agora, eu queria que você falasse realmente para a gente dos valores investidos no segmento no último ano e principalmente nesse ano, que a gente sabe que muitas pessoas imaginam, a pandemia já acabou. Não, mas continua ainda em 2021 e principalmente as linhas de crédito também. Eu queria que você falasse desse investimento. Perfeito, Cíntia. O setor de saúde, para a gente, é um setor considerado prioritário. Então, assim, e não é uma relação apenas iniciada ou consolidada na pandemia. O banco sempre teve no setor de saúde um setor extremamente relevante pelo papel que ele se cumpre a fazer na sociedade, né? Que é de efetivamente cuidar da população, que é para levar saúde à população. Então, esse é um relacionamento de longa data. Com a pandemia, naturalmente, eu acho que houve uma aproximação muito maior e uma procura muito maior do setor para esse apoio. Mas, falando um pouco antes até de falar do número especificamente, mas trazendo a importância do benefício social que o financiamento do FNO traz, aqui falando da região metropolitana de Belém, nos últimos 3 anos foram inaugurados aí, de empreendimentos financiados pelo banco,
algo em torno de 140 novos leitos clínicos. Então, disso aí, mais ou menos 30% eram leitos de UTI. Então, assim, a gente acabou atendendo uma necessidade que já era premente aqui na região metropolitana de Belém, que é ter mais leitos clínicos. Acabou que isso permitiu, em um momento de extrema procura, que foi a pandemia, a garantir ali uma minimização de um problema que ele foi um problema muito grande, né? Então a gente teve uma grande parte aí em muitos momentos, níveis de ocupação muito altos de leitos de TI, leitos clínicos, e se o banco não tivesse atuado nesse apoio creditício para ampliar essa rede de leitos na iniciativa privada, com certeza o nível de comprometimento dos hospitais teria sido muito maior. Então, isso mostra o benefício do outro lado através do financiamento, né? Como que isso se reverte para a sociedade. Falando de números, e trazendo 2020 e 2021 como relação, 2020 foram mais de 545 operações de crédito para o setor de saúde, e disso mais de 185 milhões de recursos aportados, tanto em linhas de curto prazo, quanto em linhas de longo prazo também. Em 2021 a gente já ultrapassou a marca de 70 milhões e crescendo. E a ideia, houve uma redução com a estabilização da pandemia, houve uma redução na procura, mas agora eu acho que de novo vem o papel nosso de indutor, de incentivador, para que a gente possa ampliar a rede de atendimento do Pará, da região norte, para suprir as necessidades que temos hoje, independentemente de estar vivendo em pandemia ou não. Já tem um déficit de leitos, já tem um déficit de necessidade de serviços, então é isso que a gente precisa apreciar. Você até tocou num ponto assim, que antes da pandemia a gente já tinha essa necessidade, né? Então, com a pandemia e essa linha de crédito tendo que ser implementada num tempo muito hábil para ter condições de atender a população numa situação crítica, que é a pandemia, então a gente sabe que esse investimento vai ser algo que vai levar aí ao longo dos anos, porque vai ser um benefício, porque nós sabemos que já tínhamos essa demanda antes, né, e com a pandemia, esses investimentos aí possibilitam que o futuro próximo a gente tenha pelo menos aí um pouco mais de condições, principalmente no setor da saúde, mas os investimentos não param, né? Não param. O que a gente tem buscado no setor de saúde, por conta da importância de toda essa tensão que a gente tem vivido, é demonstrar que o banco está disponível, que o banco tem recursos com condições extremamente vantajosas para quem quer empreender aqui no segmento, e que a gente está à disposição para poder apoiar. Então, basta ter ali a ideia, a intenção, a vontade de empreender, e a gente vai, com certeza, encaixar a melhor alternativa de crédito para esse empreendedor. Agora, olha só, entre as novidades, vamos falar de novidades, né, desse ano, da linha do FNO, Empresarial Verde, que oferece o crédito para o setor da saúde. A linha surgiu em detrimento da pandemia, eu queria saber disso, e também qual é o objetivo dessa linha Empresarial Verde, uma linha de crédito chamada Empresarial Verde. Todo ano o banco publica o seu plano de aplicação. O plano de aplicação de recursos do FNO, ele dá as diretrizes de como que o banco vai aplicar aquele recurso dentro da região norte, segregado por estado e definindo setores que são considerados setores prioritários de aplicação. E as linhas também de financiamento que o banco vai também priorizar naquele exercício. E a novidade para esse ano, de fato, foi a criação da linha Empresarial Verde. Essa linha ela só vem reafirmar o compromisso socioambiental que o banco tem quando a gente está falando de apoio creditício, porque crédito não é só cumprir as exigências de capacidade de pagamento, ele tem que estar associado também com um compromisso socioambiental, porque senão ele perde a eficácia e perde inclusive o enquadramento dentro das diretrizes do FNO, que é um recurso federal, que é um recurso para priorizar projetos que tenham esse compromisso. Então a linha verde ela vem nesse encontro, ela vem dar um carimbo diferenciado para projetos que tenham essa responsabilidade socioambiental. E ela trouxe um outro diferencial, além de priorizar projetos, itens de projeto que sejam considerados que tragam esse cunho socioambiental, esse ganho socioambiental, ela trouxe também uma categorização de alguns setores que são considerados verdes. Então, setores que já, na própria concepção do setor, ele já tem um impacto social importante.
Exemplo, o setor de saúde, o setor de educação, o setor de turismo, o setor de cultura. Então são setores que, na sua própria origem, na sua própria finalidade, na sua atividade básica, eles já cumprem um papel social relevante. Então esses setores, eles já nascem com um carimbo de verde. Então qualquer tipo de operação de crédito que a gente vai desenvolver com esses setores, eles são considerados hoje verde no banco. Ah, que legal. Olha, e eu queria saber quem é que pode ter acesso ao FNO Empresarial Verde e quais são os pré-requisitos. Você já começou a falar aí, mas eu queria que você alinhasse aí quais são os pré-requisitos. Perfeito, Cintia. Para ficar claro, assim, eu falei de alguns setores que nascem verdes, não significa dizer que são só esses setores, né, que são apoiados. Pelo contrário, a gente tem, nesse caso, setores que já são, na origem, considerados como verdes, mas eu tenho a possibilidade de ter projetos considerados como verdes. Então, quando eu tenho o projeto, de repente algum item daquele projeto que traga um ganho socioambiental. Então, assim, se esse projeto se propor, para ficar mais fácil o entendimento, trazer aqui alguns exemplos. Uma geração de energia própria, através de bases sustentáveis, uma geração de energia renovável, vamos assim dizer. Essa geração de energia renovável, ela traz um ganho ambiental importante, porque a gente deixa de, que é o que estamos vivendo inclusive agora, a gente deixa de pressionar a geração de energia através de termoelétricas e de fontes, às vezes, de combustíveis fósseis que vão poluir o meio ambiente, para ter uma geração renovável, uma geração solar, em sua maioria, que é o mais popular hoje aí no mercado, que vai garantir a sustentabilidade daquele empreendimento e vai contribuir para o meio ambiente também. Então, geração de energia solar é um exemplo. A gente tem outros, empresas que, por exemplo, desenvolvam alternativas de captação de água para demonstrar uma sustentabilidade do próprio empreendimento, façam um tratamento da sua própria água, tenham um projeto diferenciado de destinação de resíduos sólidos que são produzidos dentro do seu processo industrial. Então, existem uma série de alternativas para empreendimentos considerados verdes, mas sempre o ponto crucial é que ele traga algum ganho social ou ambiental. Ah, que legal. Agora, os pré-requisitos. Os pré-requisitos, esse é o outro ponto que eu acabei esquecendo de falar. Qualquer empresa pode ser enquadrada como verde. O que diferencia é o que ela está agregando no projeto. Entendi. O que ela está trazendo de novo, o que ela está trazendo de ganho socioambiental. Por exemplo, é só um exemplo. Eu tenho aí uma produção de gado leiteiro e tenho uma indústria de laticínios. Só que eu vou implementar nessa indústria um modo para fazer a recuperação do solo ou do meio ambiente. Então seria um projeto verde? É possível que seja. Um outro exemplo aqui na área rural. Vamos dizer que a gente tem lá uma atividade produtiva, gado leiteiro, ou então já uma recria engorda de animais, e naquela propriedade tem uma nascente de um rio. Sim. E aquele empreendedor quer fazer um processo de recuperação daquela nascente. Ele quer fazer algum trabalho de fortalecimento dela para garantir que ela continue cumprindo seu papel de nascente. Então, assim, essa proteção, esse cuidar com o meio ambiente, ele tem uma característica verde. Você vai ter um item no projeto que ele acaba tendo esse ganho ambiental, e isso não tem uma relação direta com o tamanho do investimento. Ele está muito mais associado efetivamente à produção de ganho ambiental, socioambiental. Então, se ele se cumprir esse papel, ele pode ser considerado como um empreendimento verde e receber ali características de financiamento diferenciadas em relação a outros projetos. É uma forma do banco também incentivar que a pessoa que esteja aí pensando em investir, em trazer o seu empreendimento, que venha com essa proposta aí sustentável, né? Exato, para não ter somente a preocupação de eu tenho condições de pagar. Não é só isso que importa para a gente. O pagar é básico, com certeza. Mas o que esse projeto, o que essa empresa está propondo de novo e está trazendo de ganho? É isso que é a resposta que o projeto precisa nos dar. Legal. Olha, e quais são os valores financiados por meio da linha de benefícios, taxas de juros,
prazo para pagamento? É o que todo mundo quer saber. O diferencial do verde, com relação a esses aspectos, Cíntia, ele está associado ali com alguns fatores. Então, para o empreendimento verde, eu posso ter níveis de participação do financiamento maiores. Então, aqui vão ali desde 5% a 10% a mais de possibilidade de participação do banco no projeto. O que isso se transforma em benefícios para quem está propondo o financiamento? Vai exigir um aporte de recurso próprio dele menor em relação a outros projetos. Então eu consigo financiar mais naquele projeto quando ele é verde e não financiar mais quando ele não é verde. Então esse empreendimento que é verde, ele vai ter prazos, nossa linha tradicional vai até 12 anos, linhas de investimento de longo prazo. O verde pode ir até 15. Estende mais. Então tem mais de 3 anos para pagamento, isso vai naturalmente isso vai reduzir o valor daquela parcela e vai dar condições mais tranquilas para pagamento dela. Então as taxas de juros, essas aí elas já têm uma variação de acordo com o porte do cliente e com o local de aplicação do recurso, mas ainda para longo prazo, são as menores taxas do mercado, com toda certeza. Ah, legal. Olha, e o FNO Empresarial Verde, ele incentiva projetos voltados para a eficiência energética, a gente já falou sobre isso, né? Incluindo fontes alternativas e renováveis. Essa mudança tecnológica, sobretudo no que se refere ao consumo de energia, a gente vive, né? Esse problema, como você mesmo disse, se torna fundamental para a sustentabilidade, em especial em meio a essa crise energética que nós estamos vivenciando. Quais são alguns exemplos que a gente pode falar sobre mudanças que podem ser realizadas assim em clínicas e hospitais, já que a gente está falando do setor da saúde, né, por exemplo, que sejam aí contempladas nessa linha de crédito? Aí a gente já vai para o setor de saúde, colocando aí a linha empresarial verde, né, e colocando principalmente com relação a esse setor energético aí. Perfeito. Cíntia, hoje eu acho que a estrutura de custos de todas as empresas nunca teve tão pressionada, né, por conta de tudo que a gente está vivendo. A gente tem alta na energia por conta dos reservatórios, você tem combustível mais caro, você tem alimentos mais caros, então o consumo, a matéria-prima ficou mais cara, produzir a matéria-prima ficou mais cara e o produto final. Então, falando de energia, isolando dentro da estrutura de custos de uma empresa, o energia tem um peso bastante relevante hoje nessa definição de custos. O grande problema é que essa alta que a gente tem vivido e essa pressão que a gente tem percebido no fluxo de caixa dessas empresas, ela não consegue repassar isso para o consumidor final. Então, assim, ela não consegue passar porque ela pode se tornar não competitiva mais. Então ela acaba absorvendo uma grande parte desse custo adicional, diminui a margem e às vezes isso diminui a saúde financeira dessa empresa. Então é necessário planejar, em primeiro momento, para poder tomar decisões que possam ter um impacto importante nessa redução de custo para atravessar esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, isolando a energia como um custo relevante, hoje o FNO financia também a aquisição de placas solares para que essa empresa possa gerar a sua própria energia e ali não ter mais a dependência e a variação desse custo no seu orçamento. Porque quando você vai colocar na ponta do lápis o quanto isso representa, né, ela não consegue repassar isso e aí depois isso acaba comprometendo a sua capacidade de pagamento. Então, a geração de energia própria é uma alternativa muito importante para reduzir essa estrutura de custos. E o FNO traz condições de taxas de juros, falando exclusivamente em taxa de juros, que são, em média, 3 vezes menor do que as taxas praticadas no mercado, quando a gente fala de financiamento com energia solar. Então, esse é um aspecto que, ao invés de simplesmente a empresa trocar a conta de energia por uma parcela de financiamento e isso ter uma equiparação de valores, e aí a justificativa sempre depois de 5 anos, depois de 6 anos, você para de pagar, fica com a placa solar e não tem mais custo de energia. No nosso caso, isso ainda traz um diferencial. Não é só trocar a parcela. Como a nossa taxa é bem menor do que a taxa do mercado,
no fim isso acaba representando uma economia de fato. Sim. Mesmo nos primeiros anos até ele quitar essa operação. Então, assim, o ganho é desde o início, não é só daqui a 5 anos, quando ele liquidar o financiamento e não ter mais aquela parcela e ter a sua geração própria. O ganho é desde da implantação das placas. Ah, legal. Olha, o FNO Empresarial Verde, né, a gente acabou de falar, não é apenas para empresas da área de saúde, você disse isso pra gente. Agora eu queria saber quais são os outros segmentos contemplados assim com a linha. A gente falou um pouco aí de planejamento, alguns projetos da zona rural, a gente falou do setor da saúde, mas esse plano empresarial, esse FNO Empresarial Verde pode ir aí para outras linhas também, né? A gente pode abordar outros setores. Eu queria que você falasse pra gente. Pode. Isso é uma informação bem importante, realmente. Como eu falei antes, qualquer empresa pode ser enquadrada como verde, como um projeto verde, desde que tenha, na concepção do projeto, ganhos socioambientais. A única diferenciação é que, como eu comentei, é que alguns setores eles já são considerados verdes de partida. Mas todas as empresas podem usufruir desse benefício de ter ali a chancela do Banco da Amazônia, considerando aquele projeto como verde e tendo condições de financiamento muito mais acessíveis do que outras linhas de financiamento que o próprio banco já disponibiliza, que são imbatíveis. Agora, o Banco da Amazônia, a gente falou assim que esse, né, é um investimento, o empresarial verde, é também uma forma de incentivar, né, o empresário a pensar numa alternativa sustentável, né, e principalmente alinha aí as ideias do banco com relação à sustentabilidade e incentiva o empresário, né. Agora, como é que você pode dar aí outros exemplos dessa atuação responsável com o meio ambiente? A gente falou alguns projetos aqui, mas é para que a pessoa que está em casa, por exemplo, eu estou pensando em abrir um pequeno negócio, como eu poderia aliar esse meu projeto a uma ideia sustentável para eu poder me encaixar no empresarial verde? Tá, uma condição básica para quem quer empreender e para quem está empreendendo, ele entender efetivamente o negócio que onde ele está se inserindo, a atividade, que tipo de regramento legal é exigido para aquela atividade, quais são as preocupações ambientais que ele precisa ter, se produz resíduos sólidos, se não produz resíduos sólidos, se usa captação de água, se não usa captação de água. Então, para buscar, primeiro, trazer todo o regramento legal ambiental para o projeto dele, porque isso é fundamental, porque a cada dia mais o banco está ficando mais rígido nesse aspecto, tá? No aspecto de apenas financiar empreendimentos que tenham essa responsabilidade ambiental inserida nas suas diretrizes. Então é condição básica para qualquer financiamento do banco que essa empresa esteja completamente regular em todos os licenciamentos que são pertinentes à atividade dela. Olha, me veio até a cabeça aqui, por exemplo, um produtor de açaí. Eu quero montar aí, eu quero bater açaí, quero revender esse açaí. Então ele pode criar, por exemplo, uma alternativa de como reutilizar os caroços do açaí. E aí ele pede um investimento empresarial verde para poder fazer esse projeto de investimento, mas ao mesmo tempo ele apresenta ao banco esse projeto. Olha, eu vou fazer aqui, eu quero estender, eu quero montar um batedouro de açaí, eu quero bater açaí, quero comprar esse maquinário, investimento para esse maquinário, mas olha, em contrapartida o meu projeto é verde porque eu posso utilizar esses caroços aqui até para insumos na agricultura, até tem tijolos feitos de açaí, né, que é o projeto da UFPA. Então a gente pode colocar esse exemplo? Sim, é um exemplo bem pertinente, inclusive. Vamos chamar aqui de projeto resíduo zero, né? Então, assim, esse tipo de projeto, ele é, sim, um projeto enquadrado como verde, porque ele fecha toda a estrutura daquele empreendimento e demonstra uma solução ambientalmente correta para o que ele produz de resíduo. Então, isso é uma alternativa de verde. E aí você falou sobre essa questão dos tijolos, né, que são os briquettes, né, que pode ser utilizado uma infinidade de possibilidades.
E pelo volume total que a gente produz hoje, aí pegando o açaí como exemplo, sendo o Pará o carro-chefe nacional e mundial na produção de açaí, o nível de resíduos que a gente tem para esse produto é muito grande. Então, encontrar uma solução ambientalmente correta e que continue gerando valor para a economia e que vá garantir sustentabilidade para alguma família, para mais alguém que vai se beneficiar da produção daquele produto, é justamente o que a gente quer. Exatamente. E aí a gente até pensa, né, Nélio? O empresariado que tem aquela mente empreendedora já pensa o seguinte: eu vou montar o açaí, tem os caroços, aproveito aí, depois eu pego um próximo investimento para poder fazer a produção dos tijolos, dos caroços de açaí. Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, o investimento cresce, as ideias empreendem, né? Aliás, a gente empreende através de ideias e ideias renováveis, e é o intuito desse projeto, né? Exatamente. Você trouxe o exemplo da açaí, mas a gente tem outros produtos que têm uma diversidade e um potencial de subprodutos muito grande. Bora pensar aqui no milho. Do milho você produz um componente proteico para o animal, você produz etanol, você produz gás para refrigerante, você produz óleo. Então, assim, tem uma série de possibilidades. Então, um empreendimento que se proponha a trazer uma solução para aquela atividade que ele desenvolve, mas pegando toda a estrutura de produção, uma destinação correta dos resíduos, um sistema de captação de água, um sistema de geração de energia própria. Então, assim, justamente, bora pensar nisso como um empreendimento altamente sustentável e que está agregando, de fato, para a sociedade, para o meio ambiente, contribuições relevantes. Então, esse é o tipo de empreendimento mais característico para o verde. Você vai falando, a gente vai pensando logo. Eu já pensei, olha, imagina uma pessoa que quer empreender com lava-jato, ele vai capturar a água da chuva, captar a água da chuva, vai utilizar naquele lava-jato, é uma ideia sustentável, sim, reaproveitando a água, e aí tem um investimento também e se enquadra. Aí eu já vou para nossa, encaminhando aí para a pergunta final, realmente a pessoa que está assistindo o webinar e pensou assim, poxa, acho que o meu projeto, eu consigo adaptar uma ideia verde aí, sustentável ao meu projeto, para tentar aí um aporte financeiro para contemplar esse meu projeto. Qual é a principal iniciativa? O que a pessoa precisa fazer? Por exemplo, meu projeto se enquadra. Como ela deve fazer? Olha, eu acho até que antes de passar para essa, você está dando muitas ideias, né? Econômicas importantes empreendedoras, né? Que eu acho que isso vai acabar gerando uma demanda maior para a gente, viu? Isso é muito... A gente vai fazendo bate-papo, né? Ele acaba que a gente vai passando um monte de coisa pela cabeça. Você fala captação da chuva. A gente já pensa, todo mundo precisa lavar o carro. Imagina Belém, que chove todos os dias. Nosso carro fica sujo. A gente tem, pelo menos eu tenho dó de gastar água para poder lavar o carro. A gente pode utilizar a água da chuva. Sim. Então você vai falando, e não é difícil adaptar uma ideia verde a um projeto, né, Nélio? Não é. É porque às vezes se pensa em algo extremamente complexo, né? Uhum. E aqui você deu alguns exemplos de soluções simples e que estão ao nosso alcance, né? Que estão no nosso dia a dia. Então, é dessas soluções simples que a gente traz grandes transformações. Então, esse é o tipo de projeto, esse é o tipo de ideia que o banco quer estar junto, quer acompanhar, quer apoiar. E para ter acesso a tudo isso, para ter entendimento de como fazer o uso, o benefício dessas linhas que a gente tem, que são hoje, sem sombra de dúvida, as melhores condições de financiamento de longo prazo da região norte, é só procurar uma de nossas agências de relacionamento, o nosso site também, www.bancoamazonia.com.br, traz um nível de informação bastante rico também para quem quer ter um primeiro contato, traz a relação das nossas agências, os endereços. Então a gente vai estar de portas abertas aí à disposição para receber quem tem esse compromisso de investir na região norte, respeitando as práticas ambientais, trazendo acréscimos de ganho social relevantes
e o banco quer estar junto, com certeza. Ai, que ótimo. Amei o bate-papo, Nélio. Olha, eu tenho certeza que todo mundo aí de casa, eu já dei várias ideias aqui para empreender e a gente conseguiu mostrar para as pessoas que qualquer pessoa que pensa em empreender em qualquer setor consegue implementar uma ideia sustentável ao seu projeto. A gente falou do setor da saúde, existem várias possibilidades também para implementar a ideia verde, sustentável no setor da saúde e em outros projetos também. Olha, a gente vai terminando o nosso webinar hoje, que teve o tema o apoio creditício concedido pelo Banco da Amazônia ao setor da saúde no Pará no período da pandemia. A gente falou aí do aporte que o Banco da Amazônia proporcionou no setor da saúde, como é que foi essa demanda, principalmente nessa crise que o país todo viveu, o mundo inteiro, né, essa crise da pandemia. A gente teve esse diálogo, mostramos para vocês aí tudo que o Banco da Amazônia pôde aproveitar, principalmente com relação a fornecer aporte. E eu queria te agradecer, Nélio, abrindo a oportunidade para quem quiser participar, tiver uma ideia empreendedora, pense no sustentável, né, Nélio? Verdade, foi um prazer dialogar sobre esse um tema tão importante. Então, é fundamental para a gente, o momento que a gente está vivendo, e a gente vai estar completamente à disposição para receber quem precisar de mais informações. Muito obrigada, esteve com a gente hoje Nélio Guzmão, gerente executivo de pessoa jurídica. O webinar de hoje abordou o tema o apoio creditício concedido pelo Banco da Amazônia ao setor de saúde no Pará no período da pandemia. Numa próxima oportunidade, vamos trazer outros assuntos para abordar aqui no webinar do projeto Vamos Juntos do Banco da Amazônia. Um grande abraço, até lá!